Ô, Davi, Diga lá! Hoje tem, Davi. Deixa o roubo pra lá. Saibam a posição neste momento dos vereadores Ranilson Enfermeiro, Bruno Lambreta e Jorge Quintino para a eleição do ano que vem. é bomba. Estou apurando, viu? Estou levantando dados. Diferentemente, aí aqui é assim, viu? Aqui a gente levanta o que a gente diz, a gente prova. O que eu digo aqui, eu estou com a prova. Esse é que é o detalhe. Isso deixa muita gente com inveja, viu? Mas para os invejosos, eu tenho uma coisa boa. É um pilão que eu mandei fazer em Cuba, tá? Ele bate muito bem, e um vaso sanitário que eu trouxe da Grécia. Eu boto tudo dentro e dou descarga para os invejosos, viu? E continue assim. Aí você vai... Aonde você vai parar, eu não sei. Qual esgoto você vai ultrapassar, eu também não sei. Essa é a parada. Então, a gente está conversando. Eu conversei muitas vezes, e vou dizer, inclusive, com quem passei mensagem, e a pessoa visualizou e não respondeu, que é um direito de cada um. Essa consulta que eu estou fazendo é para a gente se posicionar como pontos de vista que serão defendidos lá na frente. Mas quem não tiver coragem de se assumir, é problema de quem não quiser. Não quero dizer, é um direito seu. Eu não vou forçar você a dizer eu nada. Até porque o que eu estou querendo é construir conteúdos de informação. E é isso que eu estou querendo construir. Então, vamos lá. Eu fiz algumas consultas de alguns vereadores, ex-vereadores, e vou fazer também consulta com lideranças interessantes, importantes, lideranças que estão dentro do contexto como verdadeiramente lideranças. Então, vão dizer se quiserem dizer, senão, direito de cada um. Aí eu pergunto ao Santiago Elaine Dias, começando por Ranilson Enfermeiro, qual seria a resposta que você imagina que ele disse ao ser perguntado, Ranilson, no momento agora, nesse atual momento, quais são os compromissos que você tem, se você tem compromisso, se não tem compromisso? Elaine se arrisca a dizer o que ele colocou para mim? Não tenho ideia. Santiago? Eu acredito que ele deve acompanhar os deputados da prefeita Raquel Lira, ou seja, Vou dizer a resposta dele. diga lá. Até agora não tem ninguém. Não tem compromisso com ninguém. Tá em aberto. Aí eu digo, mas e os candidatos da prefeita? Não tem. Tem que passar pelo processo e a palavra chave de ouro, que eu costumo sempre dizer, Entendi. entendimentos. Tá? Se não tiver entendimentos, não tem apoio. Então, Ranilson disse a mim que no momento não tem compromisso com ninguém. Acabou. E aí? Eu disse o quê? Ranilson, qual foi o outro? Bruno Lambreta. Bruno Lambreta. Aí fica fácil, Davi. Elaine Dias. O que a prefeita apoiar, quem a prefeita apoiar, né? Aí Bruno Lambreta tá... Sem dúvida nenhuma. Sabe o que ele disse? Siga o voto da relatora. Até o presente momento, com ninguém. É o quê? Tem compromisso com ninguém. Ixi, Kekel? A parada é federal, meu filho. Tudo passa por um processo de entendimento. Que isso é a coisa mais natural na política. Eu não vou questionar nunca isso. Nunca eu vou questionar isso. Aí se você disser, mas são da base, tem tendências. E aí eu não vou discutir. É evidente que dentro de uma informação existem as tendências. E, naturalmente, Bruno está no governo, é possível, desde que o entendimento seja sadio. Aí está tudo certo. Se não for, é bronca. E, por fim, o terceiro é o meu, eu digo mais três. E, por fim, Jorge Quintino. O que será que o Jorge Quintino disse? Elaine? Deve ter dito a mesma coisa que os outros dois disseram, né? Pelo andar da carruagem. Santiago? Não, eu só sei o federal de Jorge. Douglas Sintra. O estadual Então, não. vamos explicar. Não, vamos explicar.
vamos explicar. Elaine está certa. Ele seguiu. A mesma coisa. Seguiu os outros. Não, no momento não tem ninguém. Não tem. Ele disse que só tem uma certeza, candidato à reeleição. Só. Tá longe ainda. Não tem compromisso. Agora, veja, vamos colocar a situação. Da mesma maneira que eu estou colocando, por exemplo, Ranilson, enfermeiro, sempre teve uma queda e sempre votou em Zé Queiroz e Volney. Se ele está chateado por algumas razões, alguns motivos, eu não sei. Mas sempre. Hoje está com a prefeita, então tem uma tendência, se o entendimento for bom, ficar. Sem problema. O Bruno, a mesma coisa. Em relação ao Jorge Quintino, o que é que eu digo a você? Se o Douglas for candidato a deputado federal, se ele for, quem está dizendo sou eu. O risco é meu, viu, Santiago? Certo. Ele não colocou isso para mim, ele colocou que não tem compromisso com ninguém ainda. Mas eu é que estou me antecipando e dizendo, se o Douglas for candidato, ele vota com Douglas, a federal. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida. Estadual não sei ainda. Mas Douglas seria o federal dele, o Jorge Quintino. Mas no momento ele disse a mim isso. E só posso dizer aquilo que ele me disse. Eu não vou inventar aqui coisa. Então, para você ter, fazendo uma reciclagem, não, fazendo uma retrospectiva dos vereadores, o Bruno disse que não tem ninguém compromisso com ninguém no momento, em que pese fazer parte da base. O Ranilson, a mesma coisa, e também disse a mesma coisa do Jorge Quintino, e eu é que estou acrescentando que se Douglas for federal, seguramente ele estaria com Douglas. Então essa é a situação do quadro. Eu já divulguei, além dos três, a questão do Cabo Cardoso. Eu já disse que era o Anderson Florencio, esse está fechado já. O federal está vendo ainda, não está fechado. Mas existe uma tendência para o Teobaldo. Já falei em relação a Fagner Fernandes, Queiroz e Volney, e o Galego, seguramente, Tanigel e Toninho. Né? Aí amanhã eu vou dizer mais 3 vereadores, a situação deles. E estou conversando, e estou buscando informação acerca deles. Então, o que não tiver nada e for preenchendo aqui, a gente vai atualizando o nosso mapa de informação. Agora, o detalhe é bom pelo seguinte, porque, na verdade, a Raquel Lira certamente vai ter os seus candidatos, claro, e é evidente que ela vai querer o apoio dessa rapaziada. Aí se vai ou não vai, se vai ter perdas e ganhos, aí a gente vai analisar lá na frente com o decorrer do tempo. Mas esse é o quadro, é a fotografia atual desses 3 que eu falei para vocês agora. Givanildo do Centenário diz, Davi, todos da base da prefeita vão dizer que não tem compromisso com ninguém, mas próximo ano todos estarão com os candidatos da prefeita. Não é possível, não é possível. Eu não vou discutir essa história. Mas eu acho que todos não, viu? Todos não. Quando eu for citando assim, pessoas já estão compromissadas. Elas não têm como você apoiar os candidatos da prefeita. Tá? Aí, quando eu for divulgando os ex-vereadores, os vereadores, você vai sentir, na verdade, do que eu estou dizendo, que todos não. Eu acho que não, porque alguns já têm compromissos estabelecidos. E eu vou citar aqui todos eles, os 23 eu vou citando. Mas, do que você está colocando, a maioria seguramente vai ter, porque é aquela história. Essa condição de apoio, de reciprocidade, a prefeita, que muitos deles têm, se eles não forem recíprocos, a minha ideia é de que eles vão perder algumas coisas que tem lá. Se vai compensar por esse apoio ou outro, eu não sei. Mas isso é muito natural em política. A política brasileira é a oração de São Francisco de Assis. Você sabe qual é, né? É dando o que se recebe. É perdoando o que se é perdoado. E vamos embora. Joari Barbosa, boa tarde, meus amigos. Que Deus abençoe vocês e um bom trabalho. E Joari escreve mais. Viva Lula, ele vai voltar. Não adianta apelar. Quanto mais apelar, mais Lula lá sobe nas pesquisas. Só para rimar. Tô fora. Passa o disco. Edmar Santos. Boa tarde, Elaine, Santiago e a todos da cultura.
Elaine, graças a Deus chegou o meu dia de tomar minha vacina. Parabéns. Saindo agora para tomar minha primeira dose e deixo um abraço para os amigos Davi Cardoso e o nosso amigo Igor do João Mota. Quem foi que vai? Edmar Santos, Ah, é da o Pedra. Ele vai tomar a vacina. Quem tomou também ontem foi o Diego Stevenson, viu? Tomou a vacina, teve uma reaçãozinha, dor de cabeça, febre, mas é normal, é natural. A segunda eu não senti nada, seguramente você não vai sentir. Isso depende muito de organismo, né? Mas seguramente você não sentirá, mas o importante é que você tomou e vai antecipar também, que vacina tem demais, e aí você vai antecipar em 60 dias para ficar livre, pelo menos nesse primeiro momento. Valdeli Dias aqui no WhatsApp fala: Brasil comandado por uma quadrilha de milicianos. Mentiras. Júnior do Pastel diz: boa tarde, eu queria saber que medo é esse que o povo da esquerda tem, já que Lula tá disparado e porque eles não aceitam o voto impresso, diz o Júnior do Pastel. Eu não vou nem entrar no lado esquerdo, entre aspas, viu, Júnior? Eu não vou nem entrar esse lado. Eu, particularmente, como cidadão, eu não vejo nada demais nesse voto auditável. Nada. O voto auditável, eu entendi, está aqui, é uma ratificação do seu voto. Você vai provar, entendeu? Que seu voto realmente aconteceu. Porque eu recebi dezenas de imagens de trambicagem das urnas eletrônicas. E não é fake não, viu? Eu recebi. Então, se você tem a convicção e a certeza de que A ganha para B, então vamos desmoralizar o B, o A, ganhando na urna eletrônica e na conferência. Qual é o problema? Não vejo nenhum problema nisso, não. Sinceramente, independentemente da questão política e do lado político. Aqui o Edmar Santos, Elaine, hoje presidente não tem mais meu voto, mas ainda estou pensando em votar em Datena, se caso ele venha a se candidatar à presidência. É um direito do cidadão escolher aquilo que acha que aquele que acha que é legal. O povo tem o governo que quer e a democracia é para isso. Se bom, se ruim, se vai valer a pena ou não, a gente só vê com o tempo. Santos Macena, esse governo é um mar de lamas sem fim. Roda o disco. Luciano Estou mandando rodar quando eu vejo que é política definida já. Lu- Tanto para o lado de Bolsonaro, como de Lula, como de Ciro, como de Datena, como de José, como de Mané, como de Joaquim. Quando eu vejo que é o lado pessoal que está sendo colocado, eu vou respeitar sempre. Agora, a opinião minha não sai. É só vira o disco. Vamos embora. Luciano de Craibeiras diz: boa tarde, Elaine. Davi, concordo. Quando ela precisar, muita gente vai fugir. Mas ela pode ter a certeza, e você também. Davi, que conta sempre comigo e meus amigos. Luciano. Luciana. Luciano. Ah, Luciano. Valeu, Luciano. É isso aí, campeão. Vamos embora. Vamos ver o que é que vai dar, né? A política geralmente é assim. Eu não posso dizer outro discurso. Veja, você está sendo alimentado, vamos assim colocar, pela prefeita Raquel Lira, que poderia ser Zé Queiroz, Tony Gel, José, Mané, Joaquim, quem quer que seja. Aí você está sendo atendido. Você faz parte da base do governo. Eu estou falando, a política brasileira é assim, não é diferente. Aí você é atendido, pede as coisas, tem uns empreguinhos, tem não sei o quê, tem não sei o que, ela tem tudo. Aí, na hora de uma eleição, o governo, a prefeita ou o prefeito, precisa demonstrar sua força. E, evidentemente, ele vai contar com quem? A primeira, ou as primeiras pessoas, são os aliados que participam diretamente do governo. E aí, se ela vai ter ou não vai ter esse apoio, eu não sei. Aí eu pergunto a você, ela vai deixar isso de graça? Duvido. Duvido. O tempo dirá. Vamos embora? O Wellington diz: o governo agora vai ter mais tempo para passear de moto. Entregou o poder ao Centrão. Passa a régua. Arnaldo Silva, do bairro Vassoural, diz: tem uma dúvida. Se o presidente da República, o Jair de Messias Bolsonaro, assim, ele vem a perder as eleições em 2022, como ele já diz, que se vier a perder as eleições, segundo ele, foi roubada. E ele também, como já disse, diz: eu não entrego o mandato.
O que aconteceria em um caso desse? Não, veja, isso aí é uma situação colocada pelo Bolsonaro, que ele colocou, e eu falei aqui bem agora há pouco, há 10 minutos, 15 atrás, sobre a questão do voto auditável, que ele acha que estão planejando o roubo. Quem está dizendo isso não é o Bolsonaro. Vai dizer a ele lá. Ele é quem está dizendo aí que a eleição é roubada. Do jeito que está, sem ser o voto auditável, vão tomar essa eleição. E aí a parceria vem do STF, com o PT, com não sei quem, todo mundo. Quem está dizendo é o Bolsonaro, não sou eu. Então, qual é o problema? É isso que eu estou dizendo a você. Eu acho que o PT, que é o principal adversário do Bolsonaro, não é? E essas pessoas que apoiam, vamos provar, vamos desmoralizar o Bolsonaro, gente. Vamos ganhar na urna eletrônica e vamos comprovar no voto auditável. Desmoraliza duas vezes. Ou eles desmoralizam o Bolsonaro, ou o Bolsonaro desmoraliza eles. E alguém vai ser desmoralizado nessa parada. Então vamos provar qual é o problema. Nenhum. Não sei por que esse medo, esse receio desse voto auditável. Não sei por quê. Não vejo nenhum sentido, com todo o respeito que eu tenho a quem pensa diferente. Tem aqui uma pergunta de um ouvinte, o Valdeli pergunta, quanto custa para aplicar esse voto impresso, Davi? Não, o custo é mais ou menos, pelo que eu tenho uma informação, mais ou menos uns 2 bilhões. Nessa faixa, nesse patamar aí. Que seriam as impressoras, né, que eles chamam, anexando ou coisa. Fica mais ou menos nesse custo aí. Aí se você disser assim, é muito dinheiro, é. E pior ainda, né, o fundo eleitoral? Pior é o fundo. Pior é o fundo, que não deveria ter isso aí. Isso, pelo menos, tira aquela ideia, dizer, não, eu fui roubado, eu não fui. Porque não tem, geralmente, eleição. Você investe para você ter a convicção de que o voto foi dado a você mesmo. E o fundo? Que você sabe que meio mundo de gente se beneficia com esse dinheiro. O Bolsonaro continua dizendo que vai vetar. E aí, para não deixar, eu até quero pedir perdão a um ouvinte, eu não sei qual foi que falou a respeito do Centrão aí, eu vou responder, entendeu? Porque isso aí me cabe responder. Quando eu disse que eu não entro na discussão de quem já está definido politicamente. Cada um vota em quem quer. É um direito de cada um. Agora, na questão do Centrão, é verdade. A maioria que manda mensagem aqui está definido politicamente, Davi. De um lado ou de outro. A maioria que manda mensagem aqui está definido politicamente. Não, e aí eu não entro nessa questão. Mas às vezes tem uma certa colocação que você pode entrar. Por exemplo, Centrão. Essa questão do Centrão que ele falou aí. O Bolsonaro quebrou a palavra aí. Ele disse que não faria nenhum negócio com o Centrão e fez. E se não fizer, não governa. Mas quebrou. Mas para ele manter aquilo que ele disse, não deveria querer distância do Centrão. Mas o Centrão é uma força. Senão não governa. Aí se você for se basear no que Ciro, esse Ciro agora que vai assumir, disse de Bolsonaro, naturalmente, na eleição passada, se referindo ao Lula, é do Piauí, do Nordeste, etc. Tal. Se você ouvir isso aí, se for fazer um comparativo, não era sequer nem para ele ser lembrado. O processo não é a pessoa em si, é o conjunto. Está entendendo? Então, eu quero só dizer a você que é verdade. O Centrão vai ter o principal cargo no governo Bolsonaro, e é o Ciro Nogueira, que disse que Bolsonaro chegou até a dizer que ele era fascista no passado. Está entendendo? E está lá no governo. Essa é a política brasileira. Aqui no YouTube tem José Honorato dizendo, engraçado, o presidente da sessão eleitoral tira a zerésima, os fiscais confirmam, Bolsonaro ganhou várias eleições e agora está com medo. Bom, eu não sei se ele está com medo ou não. Eu só sei que as urnas, e aí eu vou me basear fundamentalmente, por isso que eu sou a favor do voto impresso. Tá? As urnas e as matérias que eu recebo de fraudes de especialistas, não é qualquer pessoa não, viu? Não é torcedor não. Por exemplo, o hacker que está preso, só para você ter ideia, o hacker que está preso. Inclusive Barroso foi quem mandou prender, porque ele invadiu lá o TSE. Ele invadiu o TSE. Ele está preso. E por que o Barroso, que disse que essas urnas são tão seguras, mantém ele preso lá? Ele foi um dos que disseram. E mostrou como frauda. Entendeu? Esse aqui é o detalhe. Aí por que de repente você é contra isso aqui? Prove que você ganha assim ou assado. Independente de ter acontecido ou não ter
eleição, que ganhou, que deixou de ganhar. Então é para qual é o problema, independente disso. Se foi Bolsonaro hoje, será outro amanhã, será quem perdeu, vai sempre ter. Porque a eleição tem esse negócio. Quando você ganha e não aceita o resultado, diz que foi roubado. E a gente quer um instrumento para dizer, mostre que foi roubado. O voto auditável é a comprovação do seu voto. Somente isso. Selar? Selar! Um abraço, Davi. Até amanhã.